Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para a festa da Sagrada Família. O texto do Evangelho deste domingo se encontra lá em Lucas capítulo 2, versículos de 22 até o 40. Amados irmãos e irmãs, antes de começar a explicar o texto, eu quero bem dizer ao Senhor por este ano de 2023. Foi uma alegria muito grande, um prazer muito grande estar com você aqui. Eu me sinto aqui no canal do YouTube em casa, mesmo longe de vocês, mas eu sinto que nós estamos juntos, unidos pela Palavra de Deus. Então eu quero agradecer a vocês pelas orações, pelas vezes em que vocês compartilharam os vídeos, pelas vezes em que vocês deixaram comentários, nem sempre eu consigo responder tudo, mas muito obrigado. Eu quero contar com vocês aqui em 2024, hein? Vamos crescer ainda mais esse trabalho para juntos aprendermos e aprofundarmos ainda mais sobre a Palavra de Deus, tá certo? Eu conto com vocês. Mas vamos lá. O Evangelho, como eu disse, se encontra lá em Lucas capítulo 2, versículos de 22 até o 40, que vai nos dizer assim: Quando se completaram os dias, para a purificação da mãe do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho é bem grande, né? Mas isso aqui é bom, porque aí nós vamos poder, de fato, aprofundar ainda mais aquilo que a palavra nos fala. Então, trouxe aqui alguns apontamentos para que eu possa auxiliar a compreensão de vocês. O texto deste domingo, ele se apresenta no contexto da circuncisão que é feita e na apresentação de Jesus ao templo. Primeira coisa, né, o fato de Jesus ter experimentado a circuncisão, que é o fato, né, de retirar ali a pele do pênis de qualquer criança, né, do sexo masculino naquele tempo, mostrava que Jesus estava dentro das promessas de Abraão. E aí, depois, 40 dias depois, ia ter a purificação tanto da mãe quanto do filho. Maria não precisava ser purificada, Maria é santa, não tem pecado, ela é imaculada. Jesus também não precisava, mas cumpriram a lei de Moisés. É interessante, né, saber que com esses 40 dias 3 coisas tinham que acontecer. Primeiro era a purificação, segundo, o resgate do filho primogênito, e o terceiro era a apresentação no templo. A purificação acontecia aqui, é a que realmente fala que se aconteceu, só que eu quero chamar a atenção para o chamado resgate do filho. O filho era apresentado no templo, ou seja, ofertado a Deus, né? Só que depois a mãe tinha que pegar o filho de volta, resgatar o filho. E esse resgate, segundo o costume judaico, ele funcionava como? Qualquer sacerdote
você podia dar a ele 5 ciclos. E quando você dava a ele, beleza, você tinha o seu filho de volta, nesse contexto, né, espiritualmente falando. É interessante perceber que o evangelista Lucas não fala desse resgate feito por Nossa Senhora. Sabe por quê? Porque Jesus não precisou ser resgatado para voltar para a Sagrada Família. Jesus pertence a Deus. A casa de Jesus é o templo. Como naquele momento em que nós vemos no texto, quando Jesus se perde no templo, o que é que diz lá no texto? É que no final das contas, Jesus diz a Maria e a José, eu estava na casa do meu pai. Então Jesus tem consciência de qual é a casa de verdade, de fato de verdade dele. É o templo, é a casa de Deus. E aí, diz aqui no texto, né, que foi feita uma oferta no templo. E essa oferta no templo, que era feita nesse momento da apresentação, foi com um par de rolas e 2 pombinhos, que era o tipo de oferta feita pelo povo mais pobre. Então a gente vê aqui automaticamente que a Sagrada Família de Nazaré era uma família pobre. Depois vem o homem Simeão. Simeão era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. Podemos pensar que ele é um homem espiritual. E aí, diz o texto que Simeão fala, ali pelo versículo 29 até o 32, que chegou aquele que vai ser luz para iluminar as nações e glória do povo de Israel. Lá em Isaías, capítulo 42, versículo 6, e também em Isaías 49, versículo 6, apresenta-se essa imagem, né, do servo sofredor que virá e que ele vai ser tudo isso. Então é como se Simeão enxergasse em Jesus as promessas do Antigo Testamento. Ele meio que está fazendo uma confissão de fé. Olha, é nesse homem aqui que de fato as promessas vão se cumprir. Depois chega Ana, e sim, ainda Simeão ainda vai falar um pouco sobre a espada que vai transpassar Nossa Senhora, né? Mas antes de falar da espada que transpassa, depois vem Ana, de modo muito similar, então também a Simeão. Mas eu quero falar sobre essa espada que transpassa, né? E também sobre a fala de Simeão ao dizer que Jesus vai ser um sinal de contradição. Gente, eu queria dizer para vocês que eu sei que Deus é amor, e Ele é amor mesmo. Jesus é misericórdia. Jesus é misericórdia. Eu sei disso. Inclusive tem uma fala, eu acho que é de Papa Francisco, que diz que o nome de Deus é misericórdia. E é verdade. Mas atenção para uma coisa que eu vou dizer. O amor, a misericórdia, a compaixão e o próprio Deus não são românticos. E não se espante com essa minha fala. A gente nasceu numa cultura de que amor é romântico. Ou seja, a gente pensa nos filmes de Hollywood. É meu amorzinho pra cá, meu amorzinho pra lá, e não sei o quê, e não sei o quê. Tem até pessoas que acham, por exemplo, que dentro do namoro, que dentro da família, que dentro de tudo, não pode existir uma discussão. Ora, só se cresce em algo com perrengues. Com não gostar de uma coisa e de outra. O amor, gente, ele não é romântico. E a redenção que Jesus traz não é um bem-estar. Se você veio para a igreja achando que ser salvo por Jesus é estar no bem bom, vá-se embora da igreja, porque você não vai encontrar isso aqui. Né? A redenção e o amor do Senhor estão regados de uma coisa chamada cruz. O amor nos amou ao ponto de se dar completamente na cruz, ápice do sofrimento. Tem até livros que falam desse sofrimento. Então é interessante perceber o quanto o Natal ele está interligado com o mistério da paixão do Senhor. Cristo nasce e nós já estamos vendo, daqui a pouco, ele vai dar a sua vida, dar o seu sangue, dar tudo para nos salvar. E que a gente possa entender, não é? Esse amor não é romântico, então vamos parar de, às vezes, colocar uma visão religiosa de uma coisa muito melosa, né? Muito assim, porque não é assim. Ser de Deus é passar por perrengue, ser de Deus é ser violento diante de um mundo que prega o contrário daquilo que a gente vive e por aí vai. Tá certo? E olhando para esse texto, eu acho que dá para iluminar algumas coisas aqui para a gente. Primeira coisa, é nos colocar no lugar de Simeão e no lugar de Ana, como pessoas que enxergaram Jesus e viram quem ele era. Muitas vezes a gente corre o risco de ver Jesus e não perceber quem ele é. Eu vejo gente que vai numa igreja, nem entende que a Eucaristia está ali. Eu vejo pessoas que não leem a palavra, que não entendem que Jesus é uma pessoa real que está junto de cada um de nós. Então quero convidar você, né, a esse ampliar a sua visão, ampliar a sua mente. Vamos colocar na nossa cabeça de que Jesus ele é uma pessoa real e que nós podemos nos relacionar com ele. Nós podemos ter contato com ele. E ele conta com cada um de nós.
E uma segunda coisa, e aí eu quero ser bem direto com vocês, é nos colocar no lugar de Maria. Maria sempre entendeu que ser mãe de Salvador não ia ser uma coisa fácil. Tem gente que acha, né, que dizer que Maria é mãe de Salvador, né, que Maria é virgem, naquele contexto da época era um motivo de honras e glórias, nem uma coisa nem outra. Ser mãe de Salvador implica que ela vai sofrer vendo seu filho crucificado, que vai sofrer para muitas vezes parar de ser mãe para ser discípula, e essa dualidade não é muito fácil. E ao mesmo tempo vai sofrer porque ser virgem naquele tempo era humilhante. Tá vendo? Às vezes a gente só olha o lado romântico, né? O lado belo das coisas. Mas toda beleza também tem sabor de cruz. Não que a cruz seja algo ruim, mas é porque a nossa compreensão sempre é essa, né? Então, que fica essa mensagem pra gente, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Eu quero lembrar que neste sábado, dia 30 de dezembro, já vai ao ar aqui no canal as reflexões da solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, que é do 1º de janeiro. Às 6 da manhã no sábado, vai ao ar a primeira leitura desta solenidade. E às 6 da noite, depois 7 da noite, vai ao ar a segunda leitura em Evangelho. Eu conto aqui com o acompanhar de vocês, tá bom? De antemão, feliz ano novo para você e sua família. E eu te aguardo aqui em 2024, tá bom? Que Deus te abençoe.